Então, vamos lá? Olha lá. Então, investigação e encaminhamento. Então, só para a gente poder entender, 80% das deficiências intelectuais, elas são leves. O que é uma deficiência intelectual leve? Quando a gente fala em deficiência intelectual, a gente tem leve, moderada, severa e profunda. Quando a gente fala em 80% de deficiência intelectual leve, a gente está falando de uma deficiência intelectual que consegue sim ter um bom processo de inclusão escolar, consegue com apoio, com atividades estruturadas, consegue acompanhar o processo de escolarização, tá? Então, 80%. Então, a gente tem aí um alto grau, né, de alunos que podem ser, né, que devem ser inclusos, né, que a inclusão deve estar acontecendo para esses alunos. Deficiente intelectual leve consegue ler, consegue escrever, consegue fazer habilidades básicas de raciocínio lógico matemático. O moderado já tem mais dificuldade para se alfabetizar. Alguns conseguem se alfabetizar. Já o severo e o profundo, eles têm um índice muito grande, além de um déficit muito grande em cognição, né, em inteligência, né? Eles também têm um déficit importantíssimo na funcionalidade. Então, eles têm dificuldade para ir no banheiro sozinho. Então, esses casos, a gente precisa olhar e entender como vai fazer esse processo de inclusão escolar. Mas quando a gente olha para a escola como um processo que vai trabalhar a aprendizagem acadêmica, a maioria das deficiências intelectuais, elas são leves. E é muito importante a gente falar isso. Deficiência intelectual não tem cara. Às vezes a gente fala assim, a gente tem a percepção, né, da deficiência intelectual como sendo, a síndrome de Down, né? Tem que ter algum quadro sindrômico para ter para caracterizar uma deficiência intelectual. Quantas vezes eu já não vi absurdos, do tipo, nossa, mas ela não tem cara de deficiente intelectual. Assim como a gente ouviu aquelas coisas, tipo, não tem cara de autista, não tem cara... Não é verdade, gente? Então, primeiro que além de uma fala extremamente preconceituosa, né? Isso é uma fala extremamente nada a ver, deficiência intelectual não tem cara. Em alguns casos, ela é, sim, comorbidade com algumas síndromes, mas em outros casos, ela não é sindrômica, tá? Então, é muito importante, tá? Na escola é onde vai mais aparecer. Por quê? E quando é DI com autismo? Então, quando é DI com autismo, o quadro ele é mais agravado, aí tem que ver as questões de comunicação, tá? Então, a escola, por que a escola é o lugar que mais vai aparecer? Porque a escola é onde vai mais precisar de processamento cognitivo para leitura, escrita e cálculo, que é o quê? Que é uma habilidade complexa do neurodesenvolvimento. Bom, então é só para a gente poder entender isso. E é a importância de um bom relatório escolar, gente. Então, o relatório escolar é muito importante porque ele vai mostrar para a gente toda essa funcionalidade do deficiente intelectual, tá? Então, olha, deficiência intelectual e problemas cognitivos. Então, a gente tem questões genéticas, alta herdabilidade. O que significa? Alguém na família pode ter tido deficiência intelectual, tá? Tem alterações no desenvolvimento infantil, recorrência entre irmãos, incapacidade e inabilidades persistentes. Por mais que a gente estimula, por mais que a gente faz assim bastante questões aí, a gente consegue estar vendo esses déficits, tá? Comorbidades neurológicas ou síndromes. O que são comorbidades neurológicas? Pode ter epilepsia, pode ter também alterações, doenças metabólicas, pode ter vários outros tipos de comorbidades neurológicas, tá? Alta morbidade psiquiátrica, que é, geralmente, em 80% dos casos, quem tem deficiência intelectual também tem algum transtorno psiquiátrico associado. Ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, esquizofrenia, enfim... Vários transtornos psiquiátricos podem estar relacionados diretamente à deficiência intelectual, tá? Além disso, tem distúrbios de regulação dos mecanismos de controle de funcionamento genético. Onde que acontece isso, Luciana, para essas questões genéticas, tá? Dendritos, doentes ou atróficos, disfunção sináptica. E aí, o que acontece? A gente não consegue ver isso em imagens de ressonância. Por quê? Porque o diagnóstico, no caso da deficiência intelectual, ele é o quê? Ele é, acima de tudo, um diagnóstico clínico, tá? E por isso que a gente tem que olhar essa questão da deficiência intelectual, entendendo, acima de tudo, além desse diagnóstico clínico, tá? Ele precisa passar tanto pela avaliação do QI, como também por avaliações de funcionalidade.
tá? E o que acontece no cérebro? A gente não vai ver esse cérebro, vou fazer uma ressonância magnética para ver se esse cérebro tem alguma coisa, né? Não, a gente não consegue saber por exame, ele é clínico, então eu tenho que fazer testes, tem que ter observação, tem que ter o acompanhamento. Às vezes você consegue fazer o diagnóstico de deficiência intelectual na primeira infância, porque você já vai ver lá de 0 a 6 anos, que você já vai ver que ele tem atraso para falar, atraso para andar, né? Algumas pessoas, algumas crianças com deficiência intelectual não tem atraso nem para andar nem para falar, fica limítrofe, mas a gente vê que tem uma lentidão maior do desenvolvimento. Então, dependendo do caso, você pode fazer o diagnóstico de deficiência intelectual já na primeira infância. Por exemplo, síndrome de Down, ele tem como associação a deficiência intelectual. A gente precisa saber com que grau que é essa deficiência intelectual. Então, vocês estão entendendo? A gente precisa só estar entendendo e vendo muito bem isso. Então, vamos entender, né, um pouquinho aqui, quando a gente fala da deficiência intelectual. Então, eu tenho o quê? Uma inabilidade ou déficits importantes. Eu falei, mas esqueci de falar uma coisa. Então, não tem essa ressonância magnética que vai lá ver o cérebro, tá com alteração, não. Então, o que acontece? Os dendritos, os neurônios, é como se eles fossem mal formados ou tivessem baixo nível de passar informação, sabe? Então, a gente não consegue ver isso porque é tipo no nível molecular. Então, isso acaba impactando de uma forma aí a que essas conexões acabam sendo pobres. E acabam sendo pobres não é igual o TDAH, que é numa área específica, no transtorno de aprendizagem, que é no processamento fonológico, no autismo, que é na cognição social. Quando eu falo em deficiência intelectual, estou falando que vai impactar todo o cérebro, tá?